Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para você. E aí, doutora Rafa, conta quem tá com a gente hoje. No episódio de hoje, nós temos convidados especiais que nós vamos abordar o dia a dia deles aqui nessa cidade de Manaus sobre o direito imobiliário, que é a Bruna Nunes, que ela é engenheira civil e atua no ramo imobiliário, e o Agnaldo Nogueira, que é engenheiro civil e empresário também no ramo imobiliário. Sejam bem-vindos, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada, doutores, por estarmos aqui hoje batendo esse papo sobre direito imobiliário, né, Agnaldo? Que é um papo muito interessante. Exatamente, gente, é um prazer estar aqui com vocês sobre hoje. Espero que seja um papo muito produtivo e tiramos a dúvida das pessoas que estão nos assistindo hoje. Ai, gente, é um prazer nosso, né? Verdade, amiga. Então, a gente vai falar sobre direito imobiliário, que é o que vocês vivem no dia a dia. Sim. Pessoal, direito imobiliário seria a questão das residências, enfim. Vocês podem falar mais ou menos como é que é a rotina de vocês? Vamos começar falando sobre rotina, sem entrar em direito, sem entrar em atrito. Vamos falar pelo menos da rotina de vocês na atuação, na profissão? Entendi. A nossa rotina ela é bem diversificada. Tem dias que a gente tem atendimentos assim do primeiro horário até a noite e tem dias que é bem tranquilos, mas como todo bom corretor, a gente nunca deixa de se atualizar, porque a gente sempre tem que estar atualizado tanto com as leis, como a gente vai falar hoje, assim como questões de financiamento e outras áreas, porque a parte imobiliária ela é muito ampla. Então, para você ter um bom atendimento, a gente tem que se atualizar sempre. E a tua rotina, Agnaldo? Exatamente. Bom, a minha rotina é um pouco mais tranquila, mas sempre também está estudando, sempre está orientando os corretores a trabalhar da forma que tenham mais sucesso no mercado e também, de vez em quando, está tendo reuniões aí com incorporadores, com clientes, para falar sobre o mercado, para falar sobre os nossos imóveis que temos para vender. Tá certo. Sobre compra e venda, explica um pouco pra gente a questão dos processos legais envolvidos dentro de uma compra e venda. Pode desenvolver, dar caso concreto, a gente quer, pessoal de casa quer saber. Entendi. Então vamos lá. Eu vou falar como corretora, depois eu quero que o meu amigo explique um pouco sobre ser dono de imobiliária, que são coisas um pouco diferentes. Para o corretor é muito mais simples, porque o que acontece? A gente vai fazer o atendimento, em cima disso tem uma assessoria jurídica que trata quando são imóveis de terceiros, que são aqueles imóveis que já teve moradores, ou que muitas vezes o construtor faz casas e delega, né, no caso, confia na imobiliária para estar comercializando aquele imóvel. Então, é um pouco diferente do que você comprar diretamente com as construtoras. Então, tem esses dois perfis. O direito imobiliário, na prática, para a gente, corretor, vai entrar na parte de terceiros, que é justamente apartamentos, casas, lotes, enfim, de pessoas que nos contrataram para estar executando aquela venda. Então, é nessa parte que entra a assessoria jurídica. Já um pouco diferente também para a imobiliária, que no caso o Agnaldo fala melhor, que é o dono da imobiliária. Bom, a compra de um imóvel ela envolve vários fatores, né? Primeiro passo, a gente tem que tirar toda a certidão do imóvel, né? A gente tem 3 certidões muito importantes para tirar do imóvel: a narrativa, a ônus e ações. Nós vamos tirar essas certidões do imóvel. Só em caso bem particulares de imóveis acima de 20 anos que a gente tira a certidão vintenária do imóvel, tá? Mas isso só em caso de imóveis com mais de 20 anos. Nos demais, são as 3 certidões que eu acabei de citar. E os demais documentação, a gente vai tirar CND de condomínio, CND de PTU e o nada consta do CPF dos proprietários do imóvel. Com isso, a gente vai ver se o imóvel está todo certinho e se não tem nenhum impeditivo de fazer a transferência, que é o registro do imóveis. Estando tudo certo, a gente dá seguimento com o processo. Esses são os reais fundamentos da documentação do imóvel e também da documentação do proprietário do imóvel. Segundo passo, fazer o contrato de compra e venda também, que é muito importante, fazer o contrato de compra e venda e estar reconhecendo aquele contrato no cartório, com a assinatura tanto do comprador quanto do vendedor. E aí, com isso, só fazer o pagamento e seguir com os processos de documentação de registro do imóvel em cartório.
Tá certo. Inclusive, façam um contrato, vocês fazem um contrato de vocês lá no escritório, pessoal. É isso aí, clientes nossos. Exatamente. E aí, enfim, é aquela questão que a gente fala, né? É importante. A minuta do contrato de compra e venda ela é importante justamente porque ali vai ter o que os clientes em particular acertaram. Ah, eu vou dar tantos mil tal hora, e aí depois de tal situação eu vou dar mais tanto, e aí a gente vai quitar, ou então eu vou financiar, pagar uma parte, financiar a outra. Exatamente. Então, essa é a função do contrato de compra e venda. E aí, doutora Hanna, qual é a sua pergunta para eles? Eu acho que era uma boa eles darem assim uma explicadinha, né? Para quem não conhece o procedimento, como é que funciona a obrigação do vendedor, do comprador, o que cada um pode exigir um do outro, como que funciona? Entendi. A Rafa acabou de citar sobre a minuta. É interessante porque, feita a minuta, ela sabe disso, né? Nossa advogada. E aí é enviado tanto para o comprador quanto para o vendedor. Ambos vão analisar tudo aquilo e vão ver se concordam. É legal porque, assim, a gente está passando por uma situação até bem... É importante citar, todos entraram num acordo, foi feita assinatura, reconhecimento, tudo. Depois do contrato já reconhecido, de feito o pagamento, a parte do comprador chegou até mim e falou assim: ah, mas eu não concordo com isso. Aí o vendedor: ah, não concordo com aquilo. Então é até complicado, porque a gente faz uma reunião, ou até mais de uma, duas ou três, para que ambos estejam cientes do que está regendo ali no contrato. Justamente taxas de condomínio, questão de PTU, que tudo tem que ser sanado até a entrega do lote ou do imóvel. E aí, feito isso, não tem mais como a gente mudar nada, porque todas as partes concordaram. Então, assim, realmente tem que ser feito a minuta, reuniões e todas as partes concordaram para que não haja problema. Porque pós-entregue já fica um pouco complicado, tanto para advogado quanto para nós que atuamos na venda, ter alguma coisa para resolver, porque aí já passou do prazo, né? Você não concorda? Exatamente, é isso mesmo que a Bruna falou. Bom, doutora Hanna, respondendo sua pergunta, é de obrigação do vendedor estar passando todos os dados do imóvel e a documentação do nome, do CPF dele, para estar entrando em tirar toda a documentação do imóvel. As certidões, como que eu citei anteriormente, a narrativa 11 ações, ela tem durabilidade de 30 dias. Após esses 30 dias, tem que tirar as novas certidões no cartório, certo? Mediante isso, que aí a gente vai fazer a minuta de contrato. Então, é fundamental que o vendedor passa toda a documentação do imóvel, passa o número de matrícula de IPTU do imóvel, passa o número de IPTU. Então, toda essa documentação é muito importante que o vendedor passe para o corretor, tirar toda a documentação atualizada do imóvel, com isso fazendo a minuta de contrato para firmando a compra e venda do imóvel. Exatamente. Acho que até aquelas contas diárias, tipo a água e a luz, podem ser questionadas nesse momento, não? Pode sim. Dependendo do imóvel, principalmente se for em condomínio residencial ou comercial fechado, muito dos condomínios, a conta de água já estão incluídas no valor de condomínio. Então, tem que verificar, porque varia de um condomínio para o outro. A grande maioria já é inclusa as taxas de água, tá? Bom, então é muito importante tirar a CND de condomínio. Tirou a CND de condomínio, já vai ter todas as informações se o imóvel está todo pago, todo condomínio, tá? A luz não chega a ser tão importante para o imóvel, porque a luz ela fica ligada ao CPF da pessoa. Então, não tem nenhum impeditivo de fazer essa transferência do imóvel. Posso te corrigir, porque eu já peguei caso de cliente que a operadora de energia não queria fazer a transferência enquanto não quitasse. Aí é uma irregularidade da concessionária, né? Só que aí eu tive que entrar com uma ação. Mas pra a fazer a irregularidade da transferência. concessionária de energia. Mas aí é a regularidade da concessionária. Isso. Entendeu? Você consegue fazer transferência em cartório, não tem nenhum impeditivo de fazer. Não, a parte de registro, registro do imóvel de é registro do tranquilo. imóvel. A dor de cabeça é depois quando a pessoa já tá na sua residência. Isso aí. Aí o morador antigo deixa um débito e tu vai ter que resolver o problema do antigo. É complicado, mas acontece com frequência. Eu gostaria que vocês falassem agora sobre um caso concreto, assim, de compra e venda de vocês que marcou a carreira de vocês. Ah, eu tenho uma compra e venda, assim, que a história é engraçada, ou então que a história deu muita dor de cabeça. Não sei, escolham um pra falar aqui e compartilhar com a gente. Quer começar, Aguinaldo?
Bom, eu vou deixar essa parte para a Bruna, porque como ela é a corretora que está mais atuante, então, assim, com ela acontece, pode ser que tenha algum caso marcante, algum caso engraçado Já tem de alguns. ter esse relato. Então, pronto. Então, tem alguns, né? Um específico é esse que aconteceu agora, recente, que foi feito todo um acordo e todo mundo estava feliz e passando 2 meses da transação, da venda, a compradora começou a reclamar que não queria acertar valores que já estavam em contrato, que ela teria que assumir, enfim. E a gente ainda está contando essa situação. Mas, sem dúvida nenhuma, mais marcante, a doutora Rafaela sabe bem, Eu sei, de gente. um acordo que a gente fez em que precisava fazer uma regularização do imóvel. Gente, é importantíssimo o imóvel de vocês estar regular, está com a escritura, com tudo ok, para evitar dor de cabeça para todo mundo, tá? Principalmente para a gente e para quem comprar. Teve um imóvel em específico que foi marcado assim: a gente tinha uma escritura de um lote, precisava ser feita uma verbação. E todo mundo sabe que quando se trata de órgãos de prefeitura, tudo é uma coisa que está longe da nossa competência. A gente tem que esperar o processo normal lá, que demora um pouquinho ou não. E aí foi feito todo um processo de regularização imóvel, tanto o vendedor quanto a compradora estavam cientes da situação, assinaram documento, assinaram termos, cientes, né? A Rafaela sabe Sim. disso. E aí, meses depois, simplesmente aconteceu uma situação atípica, que o mesmo imóvel estava sendo registrado 2 vezes. E aí causou um susto em todo mundo, porque o processo já estava sendo concluído. E aí a gente conversando e tudo, uma situação diferente. Graças a Deus, a gente conseguiu conversar com o vendedor e com a compradora. Tinha acontecido um erro, um equívoco lá na situação, não vou citar nomes nem cartório. E aí a gente está conseguindo resolver, graças a Deus. Deus é fiel. Mas eu concordo que se o imóvel, seja ele qual for, não estiver com toda a documentação ok, não existe negociação. Por quê? Isso serviu para me aprender. Justamente para que não haja dor de cabeça para quem comprou, para quem vendeu e para nós que vamos fazer a intermediação. Né? Até porque esse imóvel, ele tava ok de lote, só não tava verbada a edificação, isso. Exatamente. E aí a gente imaginou, a gente, assim, né? Achou que fosse ser mais rápido e mais fácil. E não foi. Vamos só tá aqui os projetos, vamos averbar a construção na prefeitura. Exatamente, tudo muito O lote simples. já tá tudo certinho aqui, vai ser só uma verbação, colocar a descrição da Da construção, entrada né? no órgão competente, tá tudo certo. Só que na prática, a gente sabe que existe algumas Tem burocracias. uns contratempos também. E contratempos, exatamente. E custos também, né? Nossa. Bom, gente, é uma situação muito importante. Muita gente tem um número, eu não sei citar agora a quantidade, mas tem uma porcentagem muito grande de imóveis que não são registrados. Então, assim, tem um ditado que só é nosso quando registra. Sim. Então, isso é muito importante. Vocês que têm imóveis, registrar o imóvel no seu nome, para depois não passar por diversas situações que vai fazer você até gastar muito mais do que se você estiver registrando o imóvel agora. Então, isso é muito importante. Bom, eu quero comentar algo que não está no que as meninas perguntaram, mas acho que é muito importante Não, citar. pode falar, fica à vontade. Muita gente acha que não pode comprar um imóvel financiado se ele não tiver quitado, tá? Isso não é impeditivo, tá? Você pode sim financiar um imóvel que ainda está com financiamento imobiliário, tá? Você pode financiar com qualquer banco, não necessariamente continuar também o financiamento com o mesmo banco que o imóvel está financiado. Então você pode refinanciar o imóvel. E quem não for financiar o imóvel pode estar também comprando à vista, pedindo um boleto de quitação do banco. Você pode pedir até 3 datas de vencimento com o boleto com o banco. Com isso, você coloca em contrato, em minuta de contrato, quando você pedir o boleto do banco, você coloca o número do boleto e o valor exato do boleto que vai ser quitado tal dia, conforme combinado entre ambas as partes, vendedor e comprador. Sim. Então, isso é muito importante. Tem muita gente que acha que não pode comprar um imóvel que já está financiado ou um imóvel que já está financiado, ela não pode fazer o refinanciamento daquele imóvel, mas pode sim.
É interessante essa informação, né? Porque sim. com carro a burocracia é um pouco mais... Carro já é complicado. É uma dor de cabeça, é complicado. Mas falando de financiamento, eu sei que existem duas modalidades. Tem como explicar pra gente? Tem sim. Existem dois tipos de financiamento. Tem o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, que são imóveis de até 1,5 milhão, tá? E existe o SFI, que são imóveis financeiro imobiliário, tá? Que aí os recursos já vêm de fundos imobiliários, tá? O SFH, ele já vem de fundos já vem de recursos da poupança, tá bom? O SFI é muito financiado imóvel comercial, tá? E o SFH residencial, tá? Desde que seja até 1,5 Porque milhão. os imóveis comerciais são mais caros, né? Sim. Geralmente. Sim. E a questão também é importante frisar que fica muita dúvida relacionada, falando de imóvel comercial, de financiamento. Em média, o financiamento de imóveis comerciais é no máximo de 70% do valor de avaliação. Ou seja, a entrada do financiamento para imóveis comerciais vai ser sempre maior do que para imóveis residenciais, que a gente consegue, em alguns casos, quando a pessoa é funcionário público, até 10%. De entrada. De entrada. No caso, se a pessoa não é funcionário público, a gente consegue, em média, 20% de entrada. Já no comercial, já sobe aí para 30% a média. E essa então, é legal frisar isso, porque às vezes tem a confusão. E tem outra coisa muito importante também, gente. As taxas de juros para imóvel residencial e imóvel comercial são diferentes. Não é a mesma taxa de juros praticada pelos bancos, tá? Isso. Hoje a gente tem imóveis residenciais com o banco tendo uma taxa de juros de a partir de 9,79 ao ano, tá? E imóveis comerciais têm uma taxa um pouco maior do que isso. Com relação a financiamento, que muita gente tem dúvida, lançou o produto tal, que vocês chamam, né? E eu não tenho esse dinheiro, então eu quero financiar minha entrada, financiar com a construtora. Como é que funciona? Isso existe? É possível? Existe. Quando o imóvel está na planta, até eu sempre costumo falar com o cliente que é mais facilitado. Por quê? Porque o cliente consegue um parcelamento da entrada. Em algumas construtoras em Manaus, ele consegue parcelar aquela entrada, que a gente falou agora, pode ser em torno de 10%, 20% do valor de avaliação, em até 5 anos, que seria 60 meses. E já o imóvel pronto, não tem como a gente fazer isso, porque você vai ter que pagar o valor total da entrada. Por exemplo, se o banco aprovar 80%, 20% você tem que pagar na íntegra. Recursos próprios. Recursos próprios. E lembrando que ainda tem o financiamento, tem outras taxas que são inclusas, né, Aguinaldo? Como? Exatamente. Tem uma grande diferença na forma de pagamento do imóvel que está em lançamento, que a gente chama o imóvel que está em construção, para o imóvel que está pronto. O imóvel que está em lançamento, algumas construtoras têm essa facilidade de pagamento, parcelam essa entrada normalmente de 20% em 60 vezes, em algumas construtoras, tá? O imóvel pronto, essa entrada você tem que pagar de uma única vez. E você depois tem as taxas cartorárias para ser pagas e também as taxas de municipais, de prefeitura. Você vai pagar o ITBI, o Imposto de Transmissões de Bens de Imóveis. Você vai pagar o ITBI, vai pagar o registro do imóvel de uma única vez. Quando você compra um imóvel na planta, em algumas construtoras eles também parcelam essa documentação. Muito legal, né, gente? Até em 12 vezes. Eita! Então você tem uma facilidade muito grande. Para quem está querendo comprar um imóvel, mas não tem um valor tão alto para dar de entrada, eu te oriento a comprar um imóvel na planta, que você tem uma facilidade maior. Além de que um imóvel na planta, ele tem uma valorização na sua entrega em torno de 30% a 40%. Exatamente. Então também é um ótimo investimento para quem está querendo fazer investimento em imóveis, está comprando um imóvel na planta. E quem não tem pressa, né? Longo prazo, 2, 3, 4 anos. Exatamente. Sim. A dúvida, assim, porque a gente sabe, né, que às vezes a pessoa se aperta e acaba ficando inadimplente com financiamento. Qual dica vocês dariam, assim, nessa situação? Com financiamento, mas você fala de imóveis na planta ou imóveis que eles já estão morando? Quando a pessoa financia e acaba ficando inadimplente, porque rola sempre aquele desespero, meu Deus, eu vou perder tudo que eu paguei. Entendi. Como é que procede? Bom, ela pode repassar o imóvel, né? Não tem problema nenhum, ela pode vender. Vários casos a gente consegue vender o imóvel, tá? Principalmente que teve uma valorização muito grande dos imóveis, né? Nos últimos 24 meses. Então, assim, possivelmente a pessoa vai ter também uma valorização
no seu investimento, né? Ela consegue repassar seu imóvel. E uma dica muito importante que eu dou para quem tem imóvel, nós que somos também engenheiro civil, quando o imóvel está todo arrumadinho, com uma reforma, ele tem uma saída muito mais fácil que aquele Sim. imóvel que já está mais um pouco deixado de lado. Então, assim, tá colocando um piso legal no imóvel, tá deixando as paredes sempre pintadas, bonitinhas, arrumadas, iluminação, toda essa parte estiver modulados, bem feitas. Então, esse imóvel a tendência é de vender mais rápido. Uhum. Então, acho isso muito válido. E acontece também, aconteceu até, ele conhece bem a história, ano passado, uma cliente nossa comprou um imóvel na planta, não recebeu ainda o imóvel, e aí meio que, assim, ficou desesperada querendo vender. Só que, quando ela comprou, o imóvel já tinha valorizado cerca de 30 a 40 mil a mais. Então, o que eu aconselhei ela? Vamos tentar ver se você pega o valor que já pagou, pelo menos você não vai perder nada. Se você quiser agregar algum valor, ok. E aí a pessoa que comprar ou faz um contrato de gaveta, né? Que o advogado nem gosta de ouvir muito esse termo, mas existe. E aí também a pessoa pode assumir o financiamento. Só que nesse caso, Hanna, não era interessante para o comprador. Porque como o imóvel já tinha valorizado 30 ou 40 mil a mais de quando ela comprou, se fosse repassado o financiamento, no caso a pessoa faria o financiamento no nome dela, e aí assinar com a Caixa, ele já ia ser o valor de atual de avaliação. Então, o que foi feito? Foi feito um pagamento do valor que a cliente já tinha pago, e ele fez um contrato de gaveta se respaldando que seria pago num prazo de X, 5 anos, por exemplo. E aí ele vai ter que quitar o imóvel de acordo com o contrato, para que ele não assuma o financiamento, como ele falou. Que antes ele até citou que você pode estar vendendo sim o imóvel que está financiado. É por isso que as pessoas se desesperam à toa. Não se desesperem, porque pode sim ser repassado ou revendido e você já ganha um valor até maior do que comprou. Entendeu? Sim. Agora, aproveitando que a gente está aqui com 2 engenheiros civis, nós vamos falar sobre questões ambientais, para finalizar aqui nosso último tópico. Questões ambientais e questões assim de, eu tenho um sítio e aí eu meio do mato, tô desmatando tudo. Ou então, eu tenho uma terra assim lá no Iranduba e, meu Deus, vai ficar um shopping massa. E lá é tudo mata fechada e tal, não sei o quê. O que vocês dizem para essas pessoas que têm interesse em construir em ambientes rurais? Como que é o direito nesse sentido? Porque eu sei que vocês sabem sim das leis ambientais nesse caso. A Aguinaldo tá fera nisso. O que vocês têm para acrescentar aqui pra gente, para quem tá em casa? Então, tratando de área de construção, a gente sabe que em qualquer área, seja ela urbana ou rural, a gente precisa ter um estudo de impacto ambiental. E quando a gente trata de área rural, ele é bem específico, porque a gente sabe que tem aqui o nosso órgão maravilhoso IPAAM, que fiscaliza tudo isso, e tudo que for referente à área rural, a gente tem que fazer baseado nos requisitos do IPAAM, para a gente poder obter a licença ambiental. Então, assim, áreas rurais, a gente tem que lembrar sempre que tem uma compensação, dependendo da área ser desmatada. Então, realmente, um primeiro passo é você fazer um estudo de impacto. Depois, vai ter que ser feito um relatório, que na faculdade a gente aprende bem, que é o REIMA e o RIMA, se eu não me engano. Porque faz tempo assim que a gente aprendeu sobre isso. Mas é feito todo um relatório. Por quê? Porque o IPAAM vai fazer um estudo daquilo que você já levantou e vai ver, dependendo da área, se você vai precisar fazer uma compensação ou não. Sabe que as leis ambientais hoje estão bem rigorosas, não é isso? Exatamente, ela tem que passar por vários requisitos, né? E se tiver tudo ok dentro das leis municipais, varia de 30 até 180 dias para você conseguir toda essa legislação, né? Então, atender aquilo ali. Atender aquilo ali. Depende muito do que vai ser construído. Área residencial, unifamiliar ou área comercial. Isso vai depender muito do que vai ser construído. E próximo também de quê também. Então, isso também engloba muito no tempo que você vai conseguir tirar todas essas licenças ambientais aí. Tanto no IPAAM, que ela citou, quanto na Implurb, que é muito importante. Entendi. Tá bom? Essa aprovação.
E lembrando que a área rural aqui no entorno de Manaus, por exemplo, o Iranduba, a gente até sempre cita nas conversas que a gente tem interna com construtores amigos nossos, que o Iranduba ele tem uma legislação própria. E aí eles são até muito exigentes com relação a projetos. A gente tem até um amigo nosso que lançou um residencial lá que ele teve alguns, assim, não impeditivos, mas ele teve algumas adversidades, porque o Iranduba em si ele tem algumas coisas que cobram lá na região do Iranduba que não cobram aqui em Manaus. Então é uma legislação específica da prefeitura do Iranduba. Então por isso a gente viu que lá estão sendo lançados muitos loteamentos. Entendi. Mas residenciais, eles têm algumas coisas que são específicas que acabam atrasando a liberação do projeto. E aí tempo é dinheiro. Sim. E para quem quer fazer a construção na área urbana, qual a documentação que precisa levantar? Porque eu sei que tem que ter uma área de construção, tem que ter toda uma documentação. É o Como é que básico, fica? né? Eu vou falar pro meu amigo aqui que ele também é construtor, aí ele tá mais... Pois é, ele tá. Tá com tudo. Fala aí, São Aguinaldo. são diversos documentos, né? São bastante mesmo. Primeira coisa é a aprovação na prefeitura, após o projeto, tá todo regulamentado. Você conseguindo aprovar na prefeitura, depois você vai dar andamento com o processo, se for em condomínio, aprovação do engenheiro do condomínio. Uhum. Após isso, é só começar mesmo a construção. Na mão de um engenheiro, na mão de um arquiteto, esse projeto consegue andar rápido. Tem Mas andamento, isso né? tem andamento rápido, mas isso vai depender também muito da onde vai ser construído. A gente engenheiro sempre brinca, né? Tudo depende. Então, assim, Mas para advogado tudo depende também. É verdade. tudo depende, entendeu? Então, assim, aonde vai ser construído também depende muito, né? Se for em área que precisa de fazer o desmatamento, que a gente precisa de licença do IPAAM, como Alguns condomínios aqui, eles exigem. vários Então já é um exigem. impeditivo, porque às vezes Demora um pouco, custa. entendeu? Você tem uma demora em torno de 180 dias aí, mais ou menos. Meu Se Deus. for uma área, você precisa tirar a licença do IPAAM. Por exemplo, os alfavires aqui, você precisa ter uma licença do IPAAM para você conseguir limpar o seu lote, Nossa. tá? A construtora não entrega o lote limpo para você começar no outro dia a obra. Não é assim. Primeiro você precisa tirar a licenciamento no IPAAM para você conseguir limpar o seu lote, tá? E dependendo do que tiver no seu lote, você tem que fazer a área de compensação, né? Se tiver uma castanheira. Aí Aí tu vai ficar com uma castanheira no meio da tua No meio da casa. tua- vai fazer a casa. A castanheira tá aqui, vai fazer a casa ao Mas é redor. porque Jardim tem um de amigo meu que inverno. tem uma Mas tudo tem castanheira. jeito, tá tudo tem rendendo. jeito, entendeu? Então, assim, dá Mas pra eu fazer pergunto sim. assim, porque as pessoas, tem gente que, vou reformar minha casa, vou construir, começa tudo lá, não vai atrás de alvará, não procura se licenciar. Eu até tava rindo assim da minha amiga hoje, porque ela disse, eu vou denunciar meu vizinho que está fazendo uma construção irregular. É. Eu disse, bota mais amor nesse teu coração, Não, mas é menina. muito simples de identificar. Se você passa numa construção, E não tem a Se placa. tiver uma placa, ela é uma obra. é nítido. Irregular. Irregular. E aí, o que eles podem fazer se essa obra for denunciada? Eu tô doida pra saber. Primeiro, se for denunciada, os fiscais vão lá, vão autuar e eles vão te dar um prazo para te estar regularizando. Aí é que entra o engenheiro ou o arquiteto na história. Pra fazer o Porque projeto. vai que não tem que fazer o projeto. E aí tem que E fazer o apresentar. projeto, exatamente. Então Se for tem em que tá tudo condomínio, ainda certo. tem que ser aprovado pelo condomínio. Ela quer saber quais os canais de denúncia. Eu senti isso. Pro pessoal aí que tá assistindo Pra a manter gente. as pessoas bem informadas. Quais são os canais de denúncia se tiver uma obra irregular? Não sei, né, gente? Acho que tem que ligar aquele número do Implube É o mesmo. Implube, o Implube que no faz essa CREA fiscalização. também pode ser denunciado. CREA, tá? Implube, todo mundo, um vai acionar o É. outro. Vocês podem ter certeza que quando chegar lá, vai chegar a galera do Implube e do CREA junto. Junto. Junto, exatamente. Até porque tem pessoas que acham assim, que é nada, é uma bobagem. Eu vou fazer um projeto aqui, eu já sei como é que faz, eu vou construir do meu jeito. E na verdade não é assim. Você pode estar causando impacto na vizinhança, no seu vizinho. Futuramente essa construção pode
ter problemas estruturais. Então, assim, contrate um engenheiro, contrate alguém de competência, porque isso vai fazer muita diferença. Isso acontece muito, principalmente quem quer fazer uma piscina em casa. Acontece muito, Conta muito, da muito. piscina pra gente. Tá. Até porque a gente sabe que tem toda a diretriz do plano diretor, né? Tem que ter Exatamente. aquela área de A escape questão entre de- muros, não é, a questão de janela, distanciamento. Então, assim, quando você contrata um engenheiro, ele vai fazer tudo de acordo com o plano diretor. Então, você não vai ter dor de cabeça alguma. As pessoas que acham que é uma despesa, não é. Não é um investimento. Não é um investimento. É Eu falo investimento isso. para depois não ter que contratar o advogado para garantir que o juiz não vai mandar derrubar seu Exatamente. muro. Aí É. imagina, você vai morar naquela casa o resto da vida, pode ser que sim, pode ser que não. E se você quiser vender essa casa no futuro, ela vai estar toda irregular, começando a Você não consegue construção. tirar do Aí documentação. como é Tá que errado. vai... É, não tem um habite, né? Você não Não consegue tem. tirar Eu tiro por documentação. mim, eu tive que fazer plano projeto arquitetônico, projeto Quem hidrossanitário, tá projeto construindo, gente, estrutural, sabe bem. projeto elétrico, projeto... Todo tipo de projeto. hidrossanitário, Hidrossanitário. projeto- Então, assim, você já sabe. Outra coisa, você faz o projeto, como a nossa advogada que está construindo, tá, gente? Está comentando aqui. E aí, no futuro, você quer fazer uma reforma na casa. Pô, você vai lá no projeto, tem tudo explicado, porque foi feito todo um cálculo em cima daquilo ali. Então, você vai até facilitar a sua vida ou de um possível comprador daquela casa no futuro. É muito importante, gente. Não Até é? pra valorização, né, E nada é gente? Você construção falando agora somente. do lado imobiliário, até pra Exatamente. valorização, certo? Sim, com certeza. O imóvel documentado com todas as normas, tudo bonitinho, todas as plantas, ele tem uma valorização muito maior do que o imóvel que não tem documentação e não tem todos os seus projetos, né? Em alguns condomínios, como eu citei antes, né, piscina, muita gente Sim. constrói piscina do jeito dele, né? Em alguns condomínios, você não pode ter piscina próximo de muro, colada com muro. Você tem que ter um recuo. Aí varia muito de condomínio para condomínio, Sim. né? Mas em alguns condomínios não podem, pelo fato de dar infiltração, de passar para o outro imóvel, essa piscina, se não tiver com a impermeabilização adequada. Então, isso acontece muito mesmo. Tá? Eles fazem projeto pra piscina? Faz, né? Eu Precisa sou bem ter. leiga. É porque o que acontece? Qualquer obra de qualquer magnitude, ela tem. A primeira coisa que a gente vai fazer é um ensaio de solo, é o estudo do solo. E aí você vai já saber se vai ser preciso uma construção, por exemplo, a piscina precisa de uma estrutura ali. Então, dependendo do solo, você vai colocar uma estrutura mais reforçada ou você, de repente, pode fazer uma coisa mais A simples, piscina da mais casa do básica. Aguinaldo recém-construída. Inclusive, pessoal, se você tiver interesse, só olhar na Idealize Estamos Imóveis. vendendo. Eu vi que é perto do muro. Esse condomínio aí já deixa. Sim, lá é permitido, mas em alguns outros condomínios no Alphaville, por exemplo, não é permitido. Se eu Entendi. for começar a construir no Alphaville, eu tenho que ter um recuo da piscina para o muro. Não é permitido colar a piscina no muro do condomínio. No seu, por mais que seja seu muro, você não pode colar a piscina no seu muro. Nada no da condomínio. cascata jogando água direto na É piscina. cascata, aí vocês são super chiques. E aí, doutora Hanna, foi um prazer, né, ter vocês hoje. Foi ótimo. Foi muito Esclareceu divertido. várias dúvidas. Acho que até para quem tá assistindo também, né? Deu umas boas risadas. Sim. Sim. Então, verdade. pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio do nosso podcast. Gente, muito obrigada. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar pro público? Eu quero agradecer as doutoras que nos convidaram. É um assunto bem amplo e bem interessante. Acho que o tempo foi até um pouco curto aqui, mas fiquem à vontade, nos sigam as doutoras, porque qualquer dúvida referente ao direito imobiliário, nós vamos estar aqui para ajudar. Não é isso, Aguinaldo? Exatamente, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, tá? Falo em nome da Idealize Imóveis Manaus. Então, quem quiser pode seguir a empresa, tirar qualquer dúvida lá. O tempo foi curto, como a Bruna falou. Então, se alguém tiver com alguma dúvida, pode mandar mensagem lá, que a gente vai tentar esclarecer todo mundo, tá bom? Muito obrigado. A gente que agradece. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo das Doutoras. Siga o nosso Instagram, @Papo das Doutoras. E siga o nosso YouTube. Nosso canal do YouTube tá bombando, não é mesmo, doutora Hanna? Tá mesmo. E é isso. Muito obrigada por nos assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.